Rádio Escola da Bíblia apresenta o programa Assuntos de Família, com a apresentação do nosso irmão Valdizan Souza e a participação do psicólogo Luiz Bernardo. A May falou que a Cristina é uma das mulheres mais resilientes que ela conhece, né? Olha aí, então... nós somos amigas e aí, mas um exemplo. Então, o que necessariamente acontece de ruim numa família, na vida de um do membro da família, não precisa ser encarado dessa forma. Por isso que um dos processos-chave são as crenças, né? Então, dependendo da abordagem da família, o que ela acredita, o que ela vê, esse aspecto moral que você me citou anteriormente, pode agravar as consequências, trazer mais problemas, mais vulnerabilidades, ou, se visto de outra forma, potencializar os recursos que a família já tem. Então, não precisamos ver como uma desgraça. E para isso, né, como você falou de perseverança, né, isso me recorda, acho que poderíamos citar até tem um texto bíblico na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, ali os primeiros 5 versículos, que eu penso que mostra exatamente um processo fantástico de exemplo do que é o desenvolvimento de uma dessas características dentro dos processos chaves da resiliência, que é a esperança. Você lembra desse texto? Tem aí para citar? Se não, eu procuro aqui. Tem aqui em Romanos 5:3. Tá com a Bíblia na mão. Você trabalha na Rádio Escola da Bíblia, o radialista tem a Bíblia na mão. Então, por favor, faça essa leitura pra gente. Que a gente nunca sabe a hora, né? Perfeito, né? Aqui em Romanos... O que diz a Bíblia sobre isso? Bem no versículo 3. Eu vou até ler um pouco antes, né? Versículo 1 a 5. 1 a 5 tem um exemplo perfeito desse processo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Perfeito, vou dizer. Olha, essa para mim é uma das descrições mais técnicas e perfeitas do que desenvolve a esperança. Veja o texto quando começa, você falou no versículo 5, onde aparece, nos gloriamos nas tribulações. O que são tribulações? Coloque todos os problemas, você imaginar aí, né? Coloque, tribulação é problema, é verdade. É desafio, né? É desgraça acontecendo? Pode ser, então, aconteceu um problema lá. Então, nos gloriamos, nos alegramos nisso. Faz sentido, né? Por quê? O passar por isso desenvolve, qual que é a sequência do texto, é mesmo? Né? Não, da tribulação, perseverança, um processo, né? É um processo que vai dizer que a tribulação produz perseverança. Perseverança, experiência. Experiência, esperança. Exato. É um processo de amadurecimento, né? Assim. Exatamente. Então, perseverar também é uma competência, né? É lógico que assim, o texto é muito específico. A esperança dentro do contexto cristão da fé cristã, a fé é outro também dos aspectos técnicos, os estudados sobre o desenvolvimento e resiliência, né? Mas especificamente a fé cristã, é lógico que é uma esperança específica, né? Uma esperança ímpar aí sobre a fé cristã, né? Esperança, a fé em coisas que ainda não aconteceram, coisas que não são visíveis, né? Esperança no porvir, né? Naquilo que tem a característica da fé cristã, exatamente, né? Porém, o processo de desenvolvimento de qualquer tipo de esperança, né, ele passa por isso. Há um processo, né, qualquer tipo de esperança que envolve vivenciar problemas, né, manter-se resistente, firme, né, perseverar, adquirir conhecimento, habilidades, competências a partir de experiência, né, e aí uma disposição, né, que pode ser um padrão cognitivo, né, mental, de pensamento, emoção, e na fé cristã, comportamento, né, ela é por atitudes que se demonstra este processo emocional, cognitivo, né, de pensar, né, de elaborar a fé que você diz ou que sente, né, a esperança que tem, que você fala que tem, que você pensa sobre, você pensa nessas coisas do futuro, diz que sente uma esperança, não, ninguém prova nada disso, está falando que pensa, falando que sente, mas o seu comportamento demonstra. A fé cristã ela é até bem específica, que as demonstrações, dizem demonstrações de fé para isso, né? Mas os estudos científicos sobre a esperança como um construto também vão tratar disso, né? Há uma abordagem da psicologia
atual, moderno no Brasil, né? Mas há muitas décadas já tem sido pesquisada, que é da psicologia positiva, né? E não é positiva no sentido místico, nem de força de vontade, pensamento positivo, positividade, na vontade, não. Não é essa coisa... não é essa coisa assim superficial, que não tem evidência, não. É uma abordagem baseada em evidência científica, de estudos empíricos, que desenvolve, principalmente, por exemplo, um protocolo de psicoterapia positiva, né, há um manual para isso. Autores propõem isso, como Rashid e Seligman, por exemplo, que o construto da esperança é fundamental. Há uma sessão específica, a 9ª sessão desse protocolo de atendimento, trabalha justamente a esperança, né? E eles criticam aqueles que ainda tratam como algo não específico a esperança, né? Porque há muitos estudos tratando mesmo do desenvolvimento da esperança. E esse texto bíblico, para mim, é extremamente coerente com tudo que se tem encontrado hoje, né, e praticado, desde as abordagens mais antigas também, cognitivo-comportamental, de Beck e seus colaboradores, que já enfatizavam a esperança como um ponto-chave do processo da psicoterapia, né? Então, esperança é uma dos construtos aí dentro do sistema de crença, né? A perspectiva positiva, ela é fundamental, né? Então, quando eu falei, há processos chaves no desenvolvimento da resiliência, né, sendo o sistema de crenças um deles, né, sistema de crenças, padrões de organização e comunicação, né, são os 3. Dentro do sistema de crenças está lá a perspectiva positiva, que inclui principalmente a esperança. Bem, muito bom, essa base, né? Jesus nasceu para morrer na cruz, resgatar a humanidade, vencendo a morte. Eu só quero estar. Rádio Escola da Bíblia, tocando a palavra de Deus.